Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento, tá certo? A segunda explicação de slide que a gente tem nessa segundo dia da pós-graduação. Então, ontem, na sexta-feira à noite, a gente falou sobre a questão da evolução, né, da parte da oferta, a partir da lógica de como foi essa transformação de uma orientação de produção para uma orientação de marketing, mostrando como essa oferta se transformou, né? Vendo essa questão da transformação do marketing 1.0, aquilo que a gente chama de marketing 4.0. E antes a gente viu uma explicação dos slides mostrando justamente o que foi a modernidade e a pós-modernidade. Então, esta pós-modernidade, e como eu disse, né, alguns autores chamam de pós-modernidade, outros, como é o caso do Bauman, ele não fala de pós-modernidade, ele vai estar falando de uma modernidade líquida, porque nós não superamos essa modernidade. É muito interessante, mas como eu acabei mostrando para vocês no slide, né, aquele slide que a gente finalizou, mostrando que existe uma relação entre uma orientação de produção durante o século XX que transformou-se, né, numa orientação para marketing, e a gente vê essa transformação de uma sociedade que era moderna e que ela se transformou em pós-moderna ou em uma modernidade líquida, que é justamente isso. Então, esse material agora é para a gente fazer uma discussão a respeito desta cultura de consumo, ou seja, nós vamos ver o quão peso desta sociedade que nós vivemos, o quão o consumo se tornou algo tão importante no nosso cotidiano. Lembrando que ontem foi muito legal, ontem à noite, uma das alunas disse assim, porque no consumo, o consumo admitiu, o consumo tem um peso significativo na nossa sociedade porque a gente consome demais. Realmente concordo, a gente consome bastante, o excesso de consumo é uma crítica que muitas pessoas colocam, mas o que é interessante é percebermos que somos uma sociedade de uma cultura de consumo por conta de quão simbólico, né? De quão representa o consumo no nosso cotidiano, seja consumindo pouco, seja consumindo menos, seja consumindo o que for, a gente vai ver o quão isso é importante. Tanto que na nossa próximo encontro, na sexta-feira, eu vou deixar um vídeo para vocês, né? Já está o vídeo para vocês, com 4 personagens, 4 histórias, mostrando o quão diferente eles consomem, né? E para vocês verem que mesmo consumindo pouco ou consumindo muito, o consumo é uma simbologia, ele é uma representação dos nossos papéis sociais. Mas vamos ver um pouco do que seja isso. Então, você já deve ter dado uma olhada nos slides, mas eu quero agora fazer um comentário desse jogo de slide, que é justamente o jogo de slide 3 que nós temos aqui. Então, olha só que interessante, né? Nesse jogo de slide que a gente está apresentando aqui para vocês, apresentando o jogo de slide 3, a gente está falando justamente da cultura de consumo, né? Ou seja, o como nós temos nessa sociedade, essa cultura de consumo. Eu gosto de trazer essas imagens mostrando muito essa questão da infância, né? Como as crianças se tornaram consumidores na nossa sociedade, até o que eu coloquei para vocês no encontro de ontem, né? Dizendo que, assim como na primeira fase do marketing 1.0, o mercado, o foco era as mães, né? O mercado de consumo doméstico, e depois no marketing 2.0, os jovens se transformaram nesse grande segmento de mercado. Hoje nós temos todo mundo como mercado, inclusive as próprias crianças, né? Então é interessante ver como a infância ela se tornou também um período onde as crianças têm voz, onde as crianças têm decisões, né? Onde as crianças impactam no consumo doméstico. Por isso que eu trouxe essa imagem aí para vocês, tá bom? E que muitas vezes essa imagem ela tem tanto elementos positivos como elementos negativos. Pois bem, o quadro do mapa conceitual que a gente trouxe, a gente já discutiu isso no slide da sexta-feira, né? Essa questão da transformação e ampliação da oferta produtiva. No outro slide comentado, a gente falou sobre modernidade e pós-modernidade, e agora nós estamos trabalhando isso, a formação da cultura de consumo, e que não deixamos de falar também nas transformações da sociedade, né? As mudanças
em termos de globalização, tecnologia e formação dessa cultura capitalista, para a gente poder chegar na questão da antropologia de consumo. Então, o que é essa sociedade de consumo? O Jean Baudrillard, que é um sociólogo francês, ele deu essa expressão a partir dos anos 70 para designar justamente a sociedade pós-guerra, né? Sobretudo nas sociedades americana, europeia, em que teve um boom do capitalismo, né? Então ele diz que chama-se isso do mito da sociedade de abundância, né? Ou seja, para ele o crescimento é uma função da desigualdade, porque é produzido para manter diferenças estruturais entre classes, não para superar. Ou seja, a visão desse autor, mas o que é interessante é porque ele que vai cunhar esta ideia do conceito de sociedade de consumo, né? O Baudrillard vai dizer que o consumir é um ato simbólico, não só para satisfazer a necessidade, mas para afirmar sua vinculação a um grupo social de referência. Aquilo que eu disse agora há pouco, né? O consumo como uma forma de simbologia, como uma forma de expressão do eu dentro da nossa sociedade, dos nossos eus dentro da nossa sociedade. Então, o consumo como um meio de distinção simbólico que gera essa ideia da cultura de consumo, né? O Zygmunt Bauman vai chamar isso que essa cultura transforma os consumidores em mercadoria, né? Ou seja, nós somos não só consumidores, como nós também somos consumidos, digamos assim, né? Nós estamos o tempo todo referendando essa perspectiva. Então, entender antropologia, né? A antropologia de consumo, ela vem nesta possibilidade de nós fazermos uma interpretação desta sociedade, do que está acontecendo. É uma forma, é um caminho, né, para a gente poder fazer a interpretação. Então, vamos perceber que a antropologia de consumo, ela vem como uma perspectiva, como uma forma de nós podermos fazer esta análise dentro da sociedade que nós estamos vivenciando. Seguindo mais à frente, a gente já que estamos pegando essa ideia do Bauman, tá? Então, vamos dizer que a Gisele Thatcher, que eu deixei o artigo dela para vocês lerem, né? Tipo assim, que é bem interessante. Na verdade, não deixei o artigo dela para vocês lerem, deixei uma entrevista dela de 10 minutos, que ela fala um pouquinho dessa formação da sociedade de consumo. E eu adoro essa página quando ela diz, ó, o consumo, especialmente de certos itens, torna-se um meio de construção e expressão de identidades dos sujeitos individuais que vivem nas cidades, especialmente nas metrópoles. Eles passam a precisar de um novo meio para projetar suas identidades no espaço social. Subjacente ao prazer de consumir, o objetivo do indivíduo que assim age é ser conhecido como um membro legítimo de uma comunidade ou de uma sociedade mais ampla. Isso é muito legal, né? Essa maneira de refletir, porque mostra justamente o elemento, ou seja, consumir identidade, né? Se lembra que a gente falou ontem da ideia de, falamos de Canclini, né? Sobre o que é a diferença entre ser cidadão e ser consumidor, e que em muitos aspectos essas duas entidades, consumidor e cidadão, eles acabam muitas vezes fazendo uma convergência, ou muitas vezes sendo muito um misto, né, entre esses dois elementos. Então, nesse sentido, né, é muito interessante ver como essa modernidade líquida, né, traz esse conjunto, esse mapa semântico, né? Cultura de consumo, espaço, sociedade de consumidores, identidade, valor social, autoestima, poder, querer, desejo, individualidade, né? Insatisfação, ou seja, tudo isso está ligado a essa perspectiva que a gente fala dessa sociedade de consumo. Como é que ela vive, né? A gente já fez esta compreensão histórica, mas eu vou fazer um novo levantamento, ou seja, essa sociedade, né, que a gente fala como sociedade de consumo, ela tem um marco a partir da Segunda Guerra Mundial. Eu acho muito legal essas campanhas da Coca-Cola, né, do período de Segunda Guerra, ou seja, é um marco histórico que vai justamente ser a definição dessa transformação do modelo de produção, de uma orientação para produção, para uma orientação para marketing, e de uma sociedade, tá certo? Que deixa de ser moderna e passa a ser ou moderna líquida, né? Ou deixa de ser sólido moderno e passa a ser uma modernidade líquida, ou uma pós-moderna, né? Dependendo da maneira como vocês queiram
visualizar, né? Então, eu gosto de dizer que da Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 6 anos nós tivemos um processo tecnológico que foi do rádio à bomba atômica, né? Esse processo tão grande de transformação. E aí, nós vimos um mundo pós-guerra, né, que vê um surgimento do Império Norte-Americano, ou seja, a sociedade que sai vitoriosa e tecnológica e forte, né, que é justamente os Estados Unidos, o fim do colonialismo, o keynesianismo, que é uma abordagem da economia no sentido de que o Estado ele vai auxiliar no sentido das pessoas ser provedor, ou seja, desde o berço até o túmulo, o Estado está participando disso. É um período de abundância que nós vamos ver pelo menos nos anos 50, 60, até o início dos anos 70, né? A Guerra Fria, né? Vamos falar já um pouco disso, e esse modelo de sociedade perfeita. Então, o que é interessante é que esse mundo, né, que a gente tem de sociedade de consumo, ele vai ter uma relação muito grande com a Guerra Fria. Por quê? Quando a gente pensa na Guerra Fria, é uma guerra entre modelos, né? Não é uma guerra entre bombas, uma guerra nitidamente literal, mas é uma guerra entre o modelo da sociedade norte-americana, né, digamos, capitalista, e o modelo que é defendido pela União Soviética, né, e pelos países que fazem parte do Pacto de Varsóvia. E interessante que esta guerra é uma guerra de identidades, é uma guerra simbólica, de demonstração de poder. Então, quando a gente vê que até o próprio modelo de sociedade que nós vamos ver norte-americana, ele vai servir como isso, né? Os americanos querem mostrar, eles estão mostrando, né, nos anos 50, 70, olha como esse modelo econômico ele funciona. Nós temos uma sociedade de pujança, uma sociedade de abundância, né? As pessoas vivem bem, né? Como eu comentei no vídeo de ontem, Nikita Khrushchev, que foi o líder da União Soviética, quando ele sabe que, quando dizem para ele que as famílias norte-americanas têm uma máquina de lavar roupa, todas elas, ele não acredita nisso, né? Então é muito interessante porque isso é um modelo, tipo assim, todo esse aparato tecnológico que é destinado ao consumo de famílias, ele causa realmente um bem-estar tremendo. Você tem ideia? A máquina de lavar roupa, ela só foi, de certa forma, propagada na cultura brasileira, na sociedade brasileira, assim, em grande escala, né? Lógico, já tinha máquina de lavar roupa nos anos 80, 90, mas é praticamente da virada do século nós vamos ter a camada popular brasileira tendo acesso à máquina de lavar roupa, né? Então, ou seja, nesta Guerra Fria, a gente vai ver justamente isso, esse modelo de sociedade perfeita, a classe média americana como um exemplo de sociedade, né? Nós vamos ter a cultura do carro, ou a cultura do carro ela vai impulsionar totalmente a economia, né? O aumento de tecnologia, as empresas buscam entender os mercados, ou seja, o consumir ele vai estar pautado a uma lógica de estilo de vida, né? Isso é bem interessante. E eu trouxe aqui algumas imagens para vocês verem, só algumas imagens desse mundo pós-guerra, né? Ou seja, as imagens, elas são muito fortes, né? Elas são imagens que são propagadas via mídia, via TV, a TV é o grande veículo, né? No cinema, né? Então, esse modelo que está sendo apresentado e que realmente é um modelo que deu certo, não dá para negarmos de maneira nenhuma, né? Mas, como a gente diz, há um processo constante de transformação. Então, até a própria pós-modernidade, ou a modernidade líquida, ela vai colocar cheque que não tem um vetor comum, ela tem uma pluralidade, ou seja, nós somos plurais, nós não somos o marketing 1.0, como eu disse ontem, ele tem uma perspectiva de ver uma sociedade perfeita, né? Mas uma sociedade padronizada. E depois a gente começa a ver que tem discussões sobre isso, né? Vários elementos, a geopolítica, né? Os movimentos de direitos civis, os movimentos em defesa dos direitos das mulheres, né? As discussões sobre a guerra do Vietnã, a questão de outros povos, a crise do petróleo, todos esses elementos vão ser elementos que vão fazer uma pluralidade do mundo, e a gente vai ter uma construção a partir, de certa forma, de, o consumo ele precisa demonstrar felicidade. Você vai expressar o seu eu,
né? Você tem que expressar, de certa forma, a sua individualidade. Então, a partir dos anos 60, 70 em diante, nós vamos ver que a ideia do consumo ele muda da perspectiva, né? Ele muda novamente, né? Ele vinha de uma perspectiva padronizada do anti-guerra, ele continua sendo padronizado, mas o modelo de uma sociedade perfeita, né? Do pós-guerra, e depois ele vai ser mudado no sentido de que cada um tem que seguir o seu caminho, seguir a sua lógica, o seu bem-estar, se sentir bem, sentir prazeroso, construir a sua própria individualidade. E como eu disse, eu dou dicas culturais para vocês, e uma dica cultural que eu dou aqui é este filme, tá certo? Quem não assistiu, assista esse filme chamado O Sorriso de Mona Lisa. A Julia Roberts faz uma professora de artes numa escola para mulheres, uma das escolas mais tradicionais para as mulheres de classe média alta dos Estados Unidos, né? E ela tenta mostrar um jeito diferente de ser, né? Um jeito diferente de ver a realidade. Esse filme é muito legal porque ele mostra essa transformação que eu estou acabando de falar para vocês, né? Ou seja, mulheres que eram feitas para uma sociedade perfeita e algumas mulheres começam a colocar em xeque isso. Não, cada um de nós pode ser do jeito que quiser. Então, esse é a ideia da pós-modernidade. E o consumo, ele vem ser justamente esse vetor que permite demonstrar que cada um pode se expressar do jeito que quiser, inclusive consumindo do jeito que quiser, né? Então, esta é a leitura que nós vamos ver. O valor, como eu falei ontem, né? Ele é plural para cada um de nós. Pois bem, o valor que eu digo das empresas, né? As empresas vão construir valores, o marketing 3.0 traz isso, né? E o que é valor para um é diferente do valor para outro. Então, eu trouxe aqui para vocês um conjunto de pensadores, tá? Que fazem essa discussão sobre essa sociedade de consumo, ou seja, ao mesmo tempo que o consumo demonstra para cada um que eu posso ser do jeito que eu quero, há uma série de discussões a respeito dessa sociedade de consumo. Então, o consumidor ele torna-se o personagem papel, né, nessa nova sociedade. O consumir deixa de ser uma ação apenas para acesso de bens, a expressão do próprio indivíduo, como eu estou querendo dizer. E há um atrelamento dessa ideia de consumo, ele vai trazer felicidade. Gente, eu não estou dizendo que o consumo não traz felicidade, certo? O consumo traz um conforto material, traz um bem-estar. É só a gente ver o nosso nível de expectativa de vida que nós vivemos hoje, tá certo? Comparado com o que era, por exemplo, na era Vargas no Brasil, tá certo? Então, é impressionante, tá? Como todo esse conforto nos traz bem, nos traz uma melhora de qualidade de vida. Pelo amor de Deus, isso é indiscutível. O que nós estamos discutindo, né, além disto, é mostrar que como esta sociedade de consumo, esta cultura de consumo, ela está atrelada às individualidades, à questão da estética, à questão da demonstração do eu, da demonstração da felicidade. Todos esses elementos, como aquela rede semântica que eu mostrei para vocês, eles estão ligados, né? Isso é o que representa para muitos autores esse chamado, né? Essa sociedade de consumo. Pois bem, eu trouxe para vocês aqui um conjunto de imagens, né? Só para vocês verem imagens que discutem a sociedade do consumo. Eu acho esse quadro assim, interessante, esse logo da Nike, né? Apenas faça, né? Então, sociedade de consumo, ao mesmo tempo que nós consumimos, nós damos essas interrogações, né? O que vai ser de nós, né? O que eu vou consumir agora? O que sou eu nesse jogo do bicho aí, tá? Então, volto ao Bauman, né? Tipo assim, dos autores que eu estou trazendo para vocês para fazer essa discussão, um deles é o Bauman. Ele vai dizer justamente, né, que a sociedade pós-moderna envolve seus membros plenamente em uma condição não de consumidores, não, de consumidores e não de produtores. Ela é orientada para a sedução por desejos que são crescentes, querentes e voláteis, né? Como a gente falou, a questão do consumo excessivo e da descartabilidade, né? E que isso vai acontecer no discurso que ele vai chamar de discurso publicitário e mercadológico, né? Em que o marketing e a publicidade, para ele, são vistos como instâncias essenciais para o desempenho de um importante papel na segmentação e educação do público sobre novos gostos, tendências e estilos. Ou seja, lembra que eu falei de estilo de vida, né? Estilo de vida é uma variável que entra, né, a partir dos anos 60, para expressar o meu eu. Quem sou eu? O que é que eu consumo? Então, quando a gente vai
a partir da semana que vem, quando a gente começar a entender consumidores, a gente vai entender essa pluralidade do jeito de ser consumidores. Eu vou fazer um exercício com vocês sobre o consumo de orgânico. A gente vai ver que o consumo de orgânico não é único, né? Temos valores e perspectivas diferentes de construir, de ver orgânicos e de ver indivíduos a partir do consumo de orgânicos. Então, isso é que é interessante pelo viés da antropologia de consumo. Mais à frente, né, voltando um pouco para Bauman, o Bauman vai colocar justamente, né, ele colocou essa ideia, e outro conceito que vem na discussão dessa sociedade de consumo é o conceito da indústria cultural e do consumo de massa, né? Consumo de massa. E aqui está errado novamente, meu Deus do céu. Consumo de massa. Acertei aqui esse material para vocês, tá? Desculpa os errinhos, tá? E então, muitos de vocês que vêm aí da área de publicidade, da área de design, já ouviram falar um pouco da escola de Frankfurt, que eles desenvolveram esse conceito de indústria cultural, ou seja, de consumo massificado, né? Ou seja, eles têm uma ideia muito de que o consumo de massa acaba criando esse processo de consumo massificado e, ao mesmo tempo, um consumo, de certa forma, descartável, né? Você consome e descarta. E quando a gente fala de descartar, não é só descartar a roupa, né? Eu descarto, por isso, vamos pensar em fotografia, né? A fotografia, antes da digitalização, era no consumo de manutenção. As pessoas mantinham fotos. Hoje não. Hoje é um consumo nitidamente descartável, né? Nós consumimos, descartamos. É só pegar os computadores de vocês e vocês já perceberam quantas fotos e quantos vídeos vocês têm no computador de vocês, né? Que vocês que a gente nem vê, né? Nem eu também, a gente nem vê essas fotos. Então, esse grau de descartabilidade. Essa discussão permitiu justamente nos anos 60, uma década de contestação que, de um lado, a gente tinha as ideias de consumo vistas por muitos intelectuais de esquerda, a partir da lógica de exploração, supérfluo, luxo desnecessário, manipulação de massa, futilidade, alienação de cultura, né? E das personalidades. E na ideia dos liberais, né? Eles tinham a perspectiva de ver o consumo como aumento de riqueza, de tecnologia, de construção do novo, de melhoria da qualidade, de mais conforto, de um mundo cada vez melhor. Aí você me pergunta, professor, qual das duas ideias é correta? Eu digo nenhuma das duas, ou as duas. Na minha compreensão, isso faz parte desse processo. Ou seja, nessa pós-modernidade, nós temos essa pluralidade, nós não temos um caminho único, né? Então, ou seja, nós vamos encontrar um mundo plural colocando não só o que é positivo, mas também o que é negativo. O tempo todo vai haver esta discussão, ou seja, bem-vindo ao mundo pós-moderno, que ele não é único, ele não tem a verdade. Apesar de hoje, no início do século XX, muitas pessoas quererem encontrar uma única verdade. Existe um caminho hoje, no início do século XXI, de pessoas quererem encontrar um pensamento único, mas não foi a tônica do que aconteceu nas últimas 4 décadas e que demonstra essa nossa sociedade de consumo. Pois bem, que outros autores nós temos aí? Nós vamos ver na semana que vem algo que é sensacional, que é o Bourdieu, Pierre Bourdieu. Ele vai fazer uma construção sobre o consumo simbólico. Ele vai ver que nessa sociedade que a gente vive, os indivíduos acabam consumindo, muitas vezes, por um poder simbólico, para demonstrar não só quem ele é perante aos seus pares, mas também por uma posição social, tá certo? Então, é o que ele vai chamar do hábitos, né? Ou seja, o consumir para além daquilo que se consome, para uma maneira de ser essencial para identificar um signo de distinção. Ou seja, é uma forma de eu distinguir dentro de uma sociedade. Lembre que ontem a gente comentou sobre consumo de hambúrgueres, né, como uma forma de distinção social. Outro autor que vai fazer esse começo que vai trazer essa discussão é o Guy Debord. Ele vai dizer que essa sociedade de consumo é uma sociedade pautada no espetáculo, tá certo? Ela é pautada na lógica de uma alienação de emoções, né? Aonde ele revela o seguinte: a lógica da mercadoria as embarcou, ou seja, ela fez um processo, desculpa,
a lógica da mercadoria no sentido de que ela abarcou, né, esse processo social e o seu fetiche, ou seja, o espetáculo é o momento em que a mercadoria ela toma ocupa um espaço na vida social. Então, o que é a ideia do espetáculo? Um bom exemplo de espetáculo é quando a gente pensa o seguinte, por que as pessoas dão check-in, né? Você já viu alguém dando check-in em terminal de ônibus? Você já viu alguém dando check-in em Rua da Cidadania? Ou em UPA, né? Tem gente que dá. Mas muitas vezes os check-ins estão dando dado em cafeterias, em aeroportos, em resorts, na praia, né? Por quê? Porque é justamente essa coisa de mostrar o quanto eu estou consumindo, né? Então, isto que o Guy Debord chama de uma ideia de espetáculo. Então, muitas vezes, as áreas de consumo se tornaram área de espetáculo. Ó, quer ver essa lógica de espetáculo? Se você parar e pensar que até o século XIX, as grandes referências arquitetônicas, digamos, das cidades, eram as igrejas, né? Então, a igreja demonstrava um elemento arquitetônico. Se você parar e pensar que hoje, no século XX, né? Que no século XX e hoje, no século XXI, as grandes referências arquitetônicas são em centros comerciais, são em shopping centers, né? São as galerias, né? Então, os espaços de compra, né? Ou você tem uma coisa em Curitiba que é muito interessante, que são os espaços gastronômicos, né? Então, aquele espaço é arquitetonicamente trabalhado. Então, é isso que ele vai chamar de que o consumo ele tem uma perspectiva estética e que cria esta lógica do espetáculo, né? Não só o espetáculo, ou seja, não só o espaço como cenário, mas ao consumir algo, eu também estou partindo de uma lógica de que eu também, o consumidor, ele também cria o espetáculo. Ele não só frequenta espaço de espetáculo, mas ele também cria o espetáculo, né? É esta lógica que o Guy Debord apresenta e que o Keller, sensacional, ele coloca isso. Ele diz que o espetáculo é um dos princípios organizacionais da economia, da política, da sociedade, da vida cotidiana, né? A própria constituição dos modos de ser e viver são hoje, em grande parte, condicionados pelos padrões e modelos fornecidos pela cultura de mídia, tá? Levando-os e considerando como hegemonia na atualidade, né? Então, ou seja, ele coloca essa lógica, ele reforça o pensamento. O Douglas Teller, que alguém quiser ler alguns materiais dele, tá? Ele é hoje um dos cientistas sociais, né? Um dos pensadores mais interessantes que faz essa análise sobre a nossa sociedade que nós vivemos, né? Um outro autor que eu gosto muito é o Lipovetsky. Ele vai fazer uma discussão do que ele vai chamar de hiperconsumo. Assim como o Bauman chama de modernidade líquida, ele diz que nós vivemos uma época do hiperconsumo e que isso está atrelado à ideia da felicidade, em que os valores estão focados na felicidade do prazer do agora, na vida para si mesmo, na negação da inibição e do controle, ou seja, ao contrário das práticas religiosas de ascensão, a atual cultura de consumo não prescreve mais uma renúncia, né? Ela compre, goze, essa é a verdade, sem tirar nem pôr. Ou seja, a felicidade não é mais pensada como um futuro maravilhoso, mas como um presente radiante, né? O Bauman vai trazer isso quando ele diz que a sociedade soldo-moderna é uma sociedade de segurança e que a felicidade ela é guardada para o amanhã. E na modernidade líquida é uma sociedade agorista, pontilhada agora, né? A felicidade é trazida para agora. E o Lipovetsky vai fazer muito esta análise em cima da felicidade. Ele tem 2 livros muito interessantes. Um é sobre a sociedade do efêmero, o império do efêmero, tá? E o outro é a felicidade paranoica, tá? Em que ele coloca justamente uma crítica sobre como nós, muitas vezes, não é? Tipo assim, nós compramos coisas para ser felizes. E a grande discussão dele é, mas por que nós não somos? Tá certo? Se nós compramos coisas para ser felizes, por que nós não somos? Porque justamente esse efêmero faz com que algo que eu traga, muitas vezes já não... A partir de determinado momento que eu consumo, muitas vezes eu vou buscar felicidade em outras coisas, em outros elementos, tá? Então, isso é a mensagem que ele passa, né? É a maneira de... Gente,
Lembrando que eu estou trazendo aqui para vocês maneiras diferentes, de diferentes autores dessa realidade, tá? Essa sociedade efêmera também vai ser vista pelo Peter Paul Pelbart, né? Ele diz que a gente surfa numa mobilidade generalizada, que a gente vive aquela coisa de uma videoclipatização, uma como é que a gente pode dizer? Videoclipização do globo, ou seja, nós vivemos num videoclipe terreno, né? Ou seja, há uma insistência na transformação da efemeridade numa regra, né? Tudo é efêmero, tudo muitas vezes é fugaz. Então é interessante que se tudo é feito para ser fugaz, né? E nós ficamos, como é que nós não podemos manter o nosso eu também sem ser fugaz, né? Se nós vivemos num mundo fugaz, com tecnologia fugaz, com consumo fugaz, né? Com a felicidade fugaz, como é que nós não vamos deixar, como é que nós podemos manter o nosso eixo, o nosso eu, né? Então, isso são discussões que é bem interessante, porque quando a gente coloca esses elementos de felicidade, de efêmero, né? De liquidez, né? De estética, de mídia, todos esses elementos, querendo ou não querendo, a gente vai ter que analisar quando vamos analisar grupos de consumidores, tá? Porque, de certa forma, essas variáveis, esses valores também estão embutidos nesses grupos de consumidores. E o que é mais interessante, não é o mesmo para todo mundo, né? Cada grupo, é por isso que a antropologia de consumo é interessante, porque para cada grupo, para pequenos grupos, a gente começa a ver os seus valores e a sua interpretação única de cada grupo, né? de cada eu, né? De cada pessoa, sobre a realidade que o cerca, ou que nos cerca. Outro cara que eu acho muito legal, tá certo? É justamente o Paul Virilio, que ele diz: onde estou se estou em toda parte, né? Isso é algo bem interessante. Ele diz o seguinte: esse mundo que a gente vive, eu estou em casa, mas, por exemplo, nessa quarentena que nós estamos vivendo, nós estamos em casa, mas nós estamos em todo canto. Eu estou agora falando com vocês, né? Eu estou chegando no cotidiano de vocês, mas sem sair da minha casa, né? O fato de transformar tudo em todos em imagens visíveis e tecnologicamente mediadas, diga-se de passagem, contribuiria para o que perdêssemos o pé da realidade tangível, ou mais diretamente, a ferida através dos nossos sentidos. Pessoas, acontecimentos, paisagens, né, estariam tomando parte até mesmo disso involuntariamente. Então, é o que ele vai chamar da estetização do cotidiano, né? Ou seja, a gente vai estar esteticamente presente em todas as partes. Vamos encontrar as redes sociais, né? Eu até pergunto, né? Tipo, tem algo que é bem interessante. Quem sou eu no Instagram? Eu sou o mesmo eu que está no LinkedIn? Eu sou o mesmo eu que está no Facebook? Eu sou o mesmo eu que está no iFood? Eu sou o mesmo eu que está no Tinder, por exemplo, né? Então, será que é o mesmo? Então, ou seja, é interessante que nós estamos em toda parte, muitas vezes não estamos em lugar nenhum, ou se estamos em todas as partes, estamos apenas facetas de nós em cada uma dessas partes, tá? Então, seguindo o nosso caminho, depois aqui do Paul Virilio, a gente vai discutir um pouquinho dessa coisa da estética, né? Tudo isso, essa esteticação da realidade, né? A estetização do cotidiano e o imperativo da visibilidade são investimentos de sua penetração no cotidiano, permitindo reflexões sobre a irremediável associação entre a cultura do espetáculo e a educação dos nossos sentimentos. As dinâmicas de visibilização incessante configuram verdadeiras arenas de disputa pela conquista de atestado de existências midiático, onde se busca a todo custo se manter a cena, né? Então, gente, só para vocês verem a questão da estética e da mídia presente, eu trouxe um conjunto de fotos para vocês verem como isso, tanto no discurso publicitário, tanto no discurso, nosso próprio discurso individual, ao tempo todo nós estamos presentes, né? Tentando passar imagens, né? E muitas vezes estando em vários lugares. Eu adoro essa charge, né? Dessa sociedade do espetáculo e das imagens, né? E uma série de imagens, olha só, essa imagem da Diesel, né? Corpos malhados, bonitos, né? Olha só essa coisa de imagens de pessoas tirando selfie em nascimento, né? Imagina, estão vendendo aqui um nascimento, né?
Olha, as pessoas têm um encontro com o Papa, elas não querem estar no encontro com o Papa. Elas querem estar tirando selfie com o Papa, né? Então, isso é interessante. Olha as pessoas em Pamplona, né? Elas estão andando com os touros, importante delas tirar fotos. Eu acho essas fotos aqui, imagina isso, né? As pessoas pegaram um golfinho, e olha a lógica das pessoas querendo tirar foto do golfinho, tirar selfie com o golfinho. E algumas selfies que são loucas, né? Se você parar e pensar, né? Tipo, é algo muito, muito bizarro. Houve um período, né, que as pessoas estavam tirando selfie de momentos íntimos, né? Então, tirando fotos, colocando no Instagram, colocando no Facebook. Isso há uns 3 anos atrás aconteceu bastante, essas imagens de momentos íntimos que nós temos, né? Eu tenho algo que é bem legal dessa experiência, eu vou até deixar para vocês em vídeo depois, que eu visitei uma vez o Museu do Louvre e estava querendo ver a Mona Lisa, como todo mundo. Quando eu cheguei para ver, foi muito louco que a gente não ia ver a Mona Lisa. Você tem um espaço enorme, as pessoas tirando fotos e filmando a Mona Lisa. E eu tirei um vídeo, vou botar depois vocês na aula, que é justamente as pessoas desesperadas para tirar fotos da Mona Lisa, ou seja, ninguém para ver a Mona Lisa e admirar a Mona Lisa. Todo mundo está querendo tirar foto da Mona Lisa, né? Tirar selfie junto com a Mona Lisa, né? Então, eu acho que isso explica bastante daquilo que esses pensadores trouxeram agora há pouco, sobre a questão do espetáculo, a questão da estetização, a questão da mídia, a questão de estar presente em todos os espaços, a questão do efêmero, né? A questão da felicidade, todos esses aspectos estão trazendo aí. Então, eu vou colocar também um pouquinho desse vídeo sobre a Mona Lisa, tá? Então, vamos lá. Mais ainda, só para a gente finalizar um pouco essa discussão, estou acabando aqui, né? O Arthur Kroc, ele faz um pouco interessante. Ele entra também, já que o Lipovetsky fala da questão da felicidade, ele diz que nós vivemos agora uma lógica do entretenimento, né? Ou seja, nós, em tempos pós-modernos, as imagens ganharam destaque ímpar, e a gente vive uma ideologia do entretenimento a todo custo. Aproveitar o momento, né? Então, ele tem algumas teses sobre a cultura, a submissão das imagens, que eles querem ideologia do entretenimento. Todo momento a gente tem que estar sendo felizes e estar, de certa forma, aproveitando essa ideia do que é ser feliz, né? Então, ele diz assim, ó, em resumo, da inserção original das imagens na malha cultural e nas inserções sociais contemporâneas, através da qual se efetiva o consumo de imagens, sensação e de imagens e de estilo de vida. E o último elemento que eu queria trazer nessa discussão é a fragmentação da realidade que a gente vive e um pouquinho desta cultura, né, que a gente chama hoje de uma urbanização, né, de uma fragmentação da realidade, né? Então, é interessante a gente perceber hoje que nesse mundo que a gente vive, ou seja, o último elemento agora é essa ideia da fragmentação, ou seja, dessa discussão que eu estou trazendo sobre sociedade de consumo, é a ideia do fragmentar. Então, urbanizar, né? O que é a urbanização, né? O Uber, quando chega, ele chega como um modelo de, digamos, de negócio, onde cada pessoa, se tem um carro, pode colocar seu carro à disposição, pode, de certa forma, colocar o seu carro à disposição, fazer as suas corridas, ser dono do seu próprio negócio. Né? E a gente percebe que o Uber, ele é essa entidade que ninguém vê, né? Tipo assim, ninguém conhece o Uber, né? Conhece o motorista do Uber, mas aquela entidade que a gente não vê, né? Ela está dizendo qual é a nota do motorista, qual é a nota, isso é, ela tem mecanismo para que nós podemos participar e dar notas, né? Então, ou seja, esse termo Uber, quando ele chegou, ele foi visto como sendo algo positivo. Olha só que interessante, quando o Uber chega, ele chega como um modelo de novidade e um modelo de negócio assim, sabe, tecnologicamente avançado, né? E depois esse conceito de Uber, se começa a ver de que, por exemplo, esses profissionais muitas vezes têm uma carga exaustiva, eles não têm direitos trabalhistas, hoje tem várias discussões no mundo todo, então esse conceito virou o conceito de uberização, que é justamente de demonstrar a fragmentação dessas relações de trabalho. Então esse conceito de uberização, ele entra em vários aspectos, tá? Tanto que
a uberização não funciona só para o Uber, né? Funciona justamente desse modelo, de certa forma, de negócio fragmentado que as pessoas estão trabalhando. Então, eu quis trazer essa fragmentação para a gente falar, porque ela acontece nas relações de consumo, tá? Então, eu estou fazendo parte também quando eu consumo negócios fragmentados, né? Ou quando eu ofereço negócios fragmentados, mas a fragmentação, eu quero que vocês percebam, não estou falando que isso é bom, que isso é ruim, né? Eu estou dizendo que isso faz parte do nosso cotidiano. Aliás, o discurso que eu quero trazer para vocês é que esses são vetores da nossa sociedade. A gente tem muita crítica a essa nossa sociedade de consumo, e é muito interessante quando a gente faz críticas. Não é no sentido de dizer que ela não presta, não é no sentido de dizer que a gente tem que voltar ao passado, não é isso, tá certo? É no sentido de dizer o seguinte: o que é de bom desse todo conforto tecnológico que nós temos e como nós podemos encontrar elementos que seja melhor. Então, é muito interessante que toda essa discussão na nossa sociedade de consumo, que nessa cultura de consumo, nos dá uma série de discussões hoje. Por exemplo, nós nunca consumimos tanto, mas nós nunca também falamos tanto sobre sustentabilidade e sobre bem-estar, sobre saúde mental, sobre saúde física, sobre qualidade de vida. Então, isso é uma característica também da nossa sociedade de consumo, né? Não só essa fragmentação, mas desta paroxidade, né? Esse paradoxo que nós temos entre elementos que são negativos, que são considerados negativos, e elementos que são considerados, melhor dizendo, elementos que são considerados viciosos e elementos que são considerados virtuosos. Então, isso acontece no nosso cotidiano. Isso só é possível de fazer essas discussões porque essa sociedade que nós temos está acontecendo. E nós vivenciamos dentro desse modelo de sociedade. E nós consumimos dentro desse modelo de sociedade. Então, não é deixar de consumir, não é deixar de não expressar, mas é tentar refletir o que são as expressões e o que é o consumo dentro do nosso cotidiano, né? Então, acho que mais do que xingar e dizer que são contra a sociedade de consumo ou a favor da sociedade de consumo, é umas reflexões para saber o que nós podemos tirar de positivo, tá certo? E que caminhos nós podemos trilhar a partir dessas reflexões. E para isso é interessante analisar valores, né, de consumidores, né, valores em grupos de consumidores específicos. Então, a própria sociedade do consumo, que esses autores nos permitem uma reflexão e até mesmo uma análise crítica, permite também a gente encontrar, né, que possibilidades nos darão em cima disso daí. Então, eu queria fechar essa discussão com um trabalho, né, com uma análise aqui da professora Lília Barbosa, né? Então, ela faz uma análise que ela diz o seguinte: é uma professora brasileira, uma antropóloga brasileira. Então, eu quis fechar essa análise com uma antropóloga, né? É uma das mulheres, né, uma das profissionais que mais trabalha no mundo a questão da, da, desculpa, gente, desculpa dar uma perdida aqui, que mais trabalha hoje no Brasil a ideia da antropologia de consumo, e ela diz: o consumo está preenchendo entre nós uma função acima e além daquela satisfação das necessidades materiais e de reprodução social comum a todos os demais grupos sociais. Significa admitir também que ele adquiriu na sociedade moderna contemporânea uma dimensão e um espaço que nos permite discutir através dele questões acerca da natureza e da realidade. É isso que eu quero dizer. É utilizar o consumo para discutir qual é as nossas relações através da realidade. Entretanto, em que consiste a natureza dessa realidade e sua essência vai ser justamente o centro dos debates entre os diferentes autores sobre o que é uma sociedade e ou cultura de consumo e de consumidores, tá certo? Então, que é o elemento da nossa própria discussão nos nossos próximos encontros, né? Eu vou pegar o gancho, já vou antecipar para vocês, a gente vai pegar uma discussão de uma profissional chamada Mary Douglas, que ela tem um livro clássico, né, O Mundo dos Bens, em que ela diz assim, ó, os bens na nossa sociedade, eles podem ser pontes ou muros, eles podem nos ligar ou podem nos separar de grupos. Então, é muito interessante a gente utilizar essa sociedade, ou seja, a sociedade de consumo que nós temos é um espaço
tá certo? Que permite a análise. E a antropologia, ela vem com esta possibilidade de construir esta análise. E para ajudar vocês essa reflexão, eu trago uma última dica cultural minha, que é justamente esse filme aqui. Esse filme, eu não sei se já está para vocês na internet, tá certo? Mas é um filme que passou agora, há pouco tempo, é um filme em inglês. Ele é Sorry, We Missed You, ou seja, você não estava aqui. É a história de uma família inglesa de classe média, onde o pai, ele nesse modelo fragmentado, ele começa a ser dono da sua própria Kombi de entrega, da sua própria van para entrega de encomendas, como se ele estivesse trabalhando no sistema logístico, e ele começa a verificar que ele não tem controle de nada, tá certo? Então, é a dinâmica dessa família no mundo que a gente vive aos dias de hoje. Eles veem as relações familiares, ele vê a questão da fragmentação da realidade, da uberização, do consumo de tecnologia, da relação entre pais e filhos. É lindo você ver o filme e uma grande reflexão, tá bom? Então, para a gente finalizar, eu só quero dizer para vocês isso, ó. A gente tem aqui o seguinte, tá? Então, por último, para uma sociedade de consumo é preciso estudar e compreender o que significa a entidade consumidor, que é o que nós vamos fazer nos nossos próximos encontros, tá bom? Então, pessoal, esta é o slide comentado que eu estou colocando aqui para vocês. Deem uma olhada nele depois que vocês virem o material, o slide comentado de modernidade, e depois dê uma lida, né? Assistam a entrevista de 10 minutos da professora, né, Tânia Shasta, né? Que vocês vão ver que é uma mulher bem inteligente. Ela e a Lívia Barbosa são hoje duas referências, né, no Brasil com relação à discussão sobre sociedade de consumo e na antropologia de consumo. Tá bom? Até mais, gente. Vejo vocês na próxima sexta-feira.